Boa noite. É muito bom ver cada um de você aqui. Eu queria antes só pedir, Thaís, tem como fazer esse microfone funcionar? Tudo bem. Bom. Não tem problema. Eu convido a cada um de vocês nesse momento para nós começarmos o nosso louvor nessa noite. O louvor, como eu gosto de dizer, é um tempo em que você, em que eu, podemos louvar, podemos, com a nossa voz, falar com o nosso Deus. Então, de uma maneira muito especial, eu convido para que você cante com a gente. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus é o Deus que renova o nosso coração, que nos reaviva, que nos transforma. A primeira música que nós vamos cantar se chama Poder do Amor. Começa dizendo: venho a ti, Jesus, eu quero renovar o meu ser. Cante então conosco essa música. Louve a Deus. Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tua
Espírito de Deus, com poder do amor. Amém. O poder do amor do nosso Deus nos transforma e nos molda. Em Isaías 64:8, o profeta Isaías diz assim: Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, nós somos o barro, Tu és o oleiro e todos nós somos obras de Suas mãos. A próxima música que nós vamos cantar chama-se Vaso de Honra. Que nós possamos declarar ao nosso Deus que nós desejamos ser esse barro nas mãos dEle, para que Ele faça de nós um vaso para a honra e glória do nome dEle. Convido a cada um de vocês para se colocar em pé e cantar junto conosco nessa noite. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o Teu querer. Aprofunda-me em Teu poder e graça, para honrar o Teu nome, Senhor. Mais uma vez. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o Teu querer. Aprofunda-me em Teu poder e graça, para honrar o Teu nome, Senhor, para honrar o Teu nome, Senhor. Amém. Convido que você feche seus olhos e cante essa música para que Deus, peça a Deus para que Ele renove o seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Vamos nos ajoelhar para orarmos a Deus. Pai nosso, Pai querido que estás nos céus, nós te invocamos o teu nome neste momento, porque nós temos plena consciência de que nós necessitamos muito de ti a cada dia. Nós estamos aqui hoje especialmente para te confessar a nossa dependência de ti e que isso nos faz felizes. Nós gostamos de ter um Deus e nós queremos, de uma forma menos perfeita, mas de uma forma que Jesus nos autoriza a invocarmos o teu nome, te pedindo a tua proteção, a tua paz e a tua companhia. Nós te agradecemos pela presença dos nossos irmãos aqui conosco. Nós queremos invocar o teu nome e solicitar uma bênção sobre cada um de nós aqui reunidos. Que a tua graça, que o amor que tu tens por cada um de nós possa se manifestar no nosso dia a dia e neste momento. Nós pedimos a tua bênção para os nossos amigos, para os visitantes que estão aqui conosco, para aqueles que nós lembramos neste momento e que tu os atinjas também com o teu doce olhar. Abençoa o pregador desta noite, o irmão Mário Valério, abençoa o louvor que a Stephanie vai nos entregar agora em honra e louvor do teu nome e fica conosco. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós iremos ter agora um momento de música especial que a Stephanie vai nos proporcionar e depois disso o nosso irmão Mário Valério irá repartir conosco aquilo que Deus lhe deu para o nosso alimento hoje.
que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar pra mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto quis. E já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. E quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. E eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas confiar. Ao olhar atrás, vejo mais que simplesmente uma condenação. Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão. Tudo que vivo aqui ganha sentido então. E quando olho para trás, sou levada a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. E quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. E eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas confiar. Se eu apenas confiar.
Boa noite. Que bom que vocês vieram. Já pensou se eu chegasse aqui os bancos estariam vazios? Que tristeza, né? Mas ainda bem que vocês cooperaram comigo essa noite, né? E é bom estar aqui para que nós possamos aprender mais algo sobre a palavra de Deus. Que nós possamos aqui estar nesses momentos abençoados, protegidos, e que o Espírito Santo ele possa tocar em cada coração. Na programação de domingo eu tenho apresentado alguns temas sobre os personagens da Bíblia. Então, alguns domingos atrás já falaram sobre alguns personagens, e hoje também nós vamos falar sobre um personagem. Existem personagens na Bíblia que nós gostamos de falar. É fácil falar deles. É fácil você falar sobre Daniel, a fidelidade de Daniel, as orações que Daniel sempre buscou a Deus, a fidelidade. É muito bom quando você também fala sobre Enoque, sobre Elias, homens que realmente obedeceram a Deus, foram fiéis a Deus. Às vezes apresenta algum personagem que você fica assim meio receoso. Quando você se lembra de Saul, o que você aprendeu sobre Saul? Saul perseguiu Davi, consultou uma cartomante e suicidou. Trágica. E tem um personagem que muita gente nem gosta de lembrar, é Judas. Só se lembra, o fato que se lembra de Judas é a sua traição. Vendeu o nosso Salvador. Interessante que a Bíblia, ela traz relatos sobre a vida de alguns personagens e nós temos que tirar lições para a nossa vida hoje. Mesmo que essa pessoa não mandou devidamente, corretamente na presença de Deus, ainda nós podemos tirar lições preciosas sobre a vida daquele personagem. No livro de Gálatas, capítulo 5, e no versículo 22, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma série de características que o cristão ele deve possuir mediante a atuação do Espírito Santo em sua vida. Eu penso que todos nós que estamos aqui já temos assim o conhecimento dessas características. E ali ele começa assim que a característica que o cristão ele deve possuir sob a influência do Espírito Santo em sua vida é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Nós não devemos confundir dons do Espírito com frutos do Espírito, são duas coisas distintas. Os dons do Espírito é uma capacidade que nós alcançamos e nascemos com esse dom. Muitas pessoas nascem com o dom de cantar, um de orar, um de pregar, um de evangelizar. E esses dons a pessoa vai aperfeiçoando em sua vida. Agora, os frutos do Espírito são características evidentes que cada cristão ele deve possuir. E um cristão, ao ser olhado e observado, alguém tem que notar na pessoa dele que ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa mansa, uma pessoa alegre, uma pessoa que transmite paz. Os frutos do Espírito são qualidades de caráter visíveis nos membros da igreja, que se rendem inteiramente sob a guia do Espírito Santo. Esse único fruto inclui todas as graças cristãs enumeradas. Em outras palavras, todas essas virtudes devem estar presentes na vida do cristão. Então, todo cristão ele tem que possuir o quê? Os frutos do Espírito. E nós vamos nessa noite aprender um pouco sobre a última característica
na qual o apóstolo Paulo enumera sobre o domínio próprio. Irmãos, como às vezes é difícil nos dominar. É complicado o ser humano. E diz assim: a mais alta prova de nobreza num cristão é o domínio próprio. Aquele que é capaz de ficar imóvel a meio de uma tempestade de injúria é um dos heróis de Deus. Domínio próprio implica muito mais que abster-se de bebida, significa moderação em todas as coisas, e um domínio completo de cada paixão e apetite, ficando excluídos os excessos de todas as espécies. E dominar o espírito é manter debaixo da disciplina do próprio eu, é resistir ao mal e regular cada palavra, cada ação, pela grande norma da justiça de Deus. E a coisa mais difícil é quando alguém te faz assim muita raiva e você não poder revidar. Você tem que demonstrar mansidão, ter domínio para que um mal maior não possa acontecer. E nós temos que demonstrar isso. Domínio próprio deve ser alvo de nossa atenção, porque estamos ligeiramente numa guerra quando pensamos nos desejos pecaminosos que tenta nos subjugar. E certo sábio, ele diz assim: domínio próprio é a coragem em outra forma. E Pitágoras escreveu assim o seguinte: nenhum homem é livre que não se pode dominar. Aquele que é escravo de suas paixões e instinto nega a sua liberdade. Não é livre nem de fato e nem de direito. E a Bíblia menciona um personagem que ele não teve domínio próprio. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 13. Esse personagem, ele era um homem que foi escolhido por Deus para ser o juiz de Israel. Após a morte de Josué, não tinha Israel um governo central forte. Era uma confederação de tribos independentes, sem qualquer força unificadora, exceto Deus. E foram 300 anos de anarquia moral, religiosa e social. E nesse tempo Deus levantou 6 juízes para julgar e libertar o seu povo do domínio dos filisteus. E os nomes desses 6 juízes são Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jetfé, e por último ele escolheu Sansão. Sansão deveria julgar Israel durante 40 anos, mas o seu julgamento só durou 20 anos. A vida de Sansão ilustra que nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Um poeta norte-americano ele escreveu assim: a arte de começar algo é formidável. Porém, mais formidável ainda é a arte de terminar. E por isso Salomão escreveu: melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7, 8. E Sansão teve um começo brilhante, até porque o seu nome ele significa ensolarado, mas a sua vida terminou mal. E no capítulo 13, no versículo 2 em diante, nós lemos: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: és estéril e nunca destes à luz,
mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e dará luz a um filho, e sobre a cabeça dele não passará a navalha, porque o menino será Nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse ao seu marido: um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. E no verso 24 diz assim: e depois essa mulher deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Sansão. Aí começa a história desse personagem, Sansão. O seu nascimento foi precedido pela visita de um anjo. O seu nascimento foi resultado de um milagre, pois sua mãe era estéril. Já no ventre foi consagrado ao Senhor. Seus pais eram pessoas piedosas, tementes a Deus. E diz que Deus ouviu a voz de Manoá e atendeu o seu pedido. E Sansão cresceu em um lar aonde Deus ele era adorado. Tudo que dependeu dos pais para que aquela criança fosse educada e criada nos caminhos de Deus foi feito pelos seus pais. Conselhos assim que ele ia se tornando mais adulto. E antes de nascer, Deus revelou a seus pais qual seria a missão e o propósito de sua vida: libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele cresceu sabendo qual era o propósito do Eterno para a sua vida. Ele tinha conhecimento. E começou a sua liderança quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. A pergunta que às vezes vem à nossa mente é a seguinte: por que ele começou tão bem e terminou tão mal? Como pode um homem começar como um príncipe de Deus e terminar como um palhaço nas mãos de seus inimigos? O que é que nós podemos aprender da biografia de Sansão? Para muitos, Sansão tem sido considerado o Hércules da Bíblia. A mitologia grega fala de Hércules e seus 12 trabalhos. Mas a Bíblia não traz a Sansão 12 trabalhos, mas traz muitas proezas que ele realizou. E uma delas, certa vez, quando ele estava descendo com seus pais para a cidade de Tina, e no caminho um leão veio para matá-los, e o Espírito de Deus fez Sansão ficar forte, e ele com suas próprias mãos despedaçou aquele leão como se fosse um cabrito. Outra vez ele caçou 300 raposas, amarrou duas a duas pelos rabos e prendeu em cada um par de rabos uma tocha. Ele pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia recolhido, como também o que estava nas plantações. Fugiu para uma caverna, e 3.000 homens o encontraram para prendê-lo. Porém, quando os filisteus vieram para lhe prender, com uma queixada de jumento, ele matou sozinho 1.000 homens. Um homem que já estava sob o poder de Deus, começando a exterminar os seus inimigos. Outra vez, quando ele entrou em Gaza, os homens fecharam os portões da cidade para que ele não saísse e esperaram que ele dormisse para prendê-lo. Porém, à meia-noite, ele se levantou e arrancou o portão da cidade e com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte.
É o super-homem, né? Ninguém segurava esse demolidor, a força que ele possuía. Depois de suas façanhas, vem a trágica história da traição por Dalila. Foi uma tragédia para um homem como Sansão ser subitamente reduzido a escravo de seus piores inimigos, presos com cadeias de bronze, forçados a moer no cárcere como um animal de guarda. Precisava disso? Não. Ele não deu ouvido à voz do Espírito Santo. E às vezes Deus tem que fazer com que determinadas coisas venham acontecer a nós para que nós possamos despertar e desviar do caminho o qual nós estamos seguindo. Mas a queda final foi realmente súbita, mas os passos que levaram até ela foram graduais. Cada dia acontecia uma coisa que Deus não aprovava, que Sansão não obedecia os conselhos dos pais, e cada dia aquele homem ele repetia as suas ações que traziam aborrecimento a toda a nação. Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo civilizado em 10 anos, mas ele jamais conquistou a si mesmo. Ele morreu em Babilônia aos 32 anos de idade, de bebida, quando sonhava possuir um mundo grego e asiático. Segundo a profecia de Daniel, representado por aquele animal, aquele leopardo com 4 asas, que significa velocidade. Aquele homem, ele conquistou as nações, subjugou as nações com tanta rapidez, que até hoje não houve um conquistador no mundo igual a ele. Mas aos 32 anos, veio a falecer porque não conquistou a ele mesmo. Sansão, ele nunca se sujeitou à disciplina própria, e por isso teve de ser disciplinado pela circunstância. E com razão dizem as Escrituras que é melhor o que governa o seu espírito do que aquele que toma a cidade. Foi Sansão um escravo de suas paixões, e como escravo ele morreu. Cada qual lava os termos de sua própria sentença. Comentando a vida de Sansão, a Sarah White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 605, ela diz assim: Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como o caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por sua paixão, ele se torna um homem fraco. E a grande verdade de Sansão é que ele esqueceu como com Deus ele era forte. Sem Deus ele era um homem comum. Não havia virtude no seu cabelo. Mas esse era um sinal de quê? De fidelidade para com Deus. Quando o anjo visitou a sua mãe e disse que a navalha não passaria pela sua cabeça. E muitos acreditavam que a força estava nos seus cabelos. No sofrimento e humilhação, como o joguete dos filisteus, Sansão mais aprendeu de sua fraqueza do que jamais soubera antes, e as aflições o levaram ao arrependimento. Ele colheu amargos frutos pela sua escolha, pelas suas decisões erradas. Ele foi preso, os seus olhos foram vazados, ficou trabalhando na prisão, virando um moinho. E quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, a vida nunca mais poderá reservar um final feliz para cada um de nós. É a triste história de um homem que foi chamado, que foi escolhido para julgar o povo de Israel. Mas um homem que não seguiu os caminhos de Deus.
É difícil determinar o que era maior em Sansão, se era a sua força ou se era a sua estupidez. E ele acabou caindo nas mãos do inimigo, porque jamais caiu em si mesmo. Ele dominou um leão no caminho de Timnata, mas nunca dominou seu próprio eu. Ele gostava de propor enigmas, mas só mais tarde resolveu o enigma da sua vida. Ele fixou seus olhos no brilho de uma falsa Dalila e acabou cego. Ele buscou a liberdade falsa e terminou escravo. Ele não quis trilhar a senda da retidão e findou dando voltas e mais voltas, empurrando a moenda no cárcere. Incendiou com auxílio das raposas as searas de seus inimigos, mas permitiu que as raposinhas dos vícios destruíssem a sua vida. Ele carregou os portões de Gaza sobre os ombros, mas ele foi esmagado pelos pecados de Gaza. Ele brincava de deixar-se amarrar e amarrado ficou. Ele gostava de folia e seu penúltimo ato foi servir de palhaço perante os seus inimigos. Que situação! Um homem que foi escolhido para ser o príncipe de Israel. Agora termina sua vida num lugar onde todos zombavam e riam da condição que ele se apresentava. O Espírito de Profecia diz assim que multidões de adoradores enchiam vastos templos e as galerias próximas do teto. Tal cena de festa e regozijo. Haviam a pompa, seguindo música e banquetes. E então, com o máximo troféu do poder de Dagon, ali aparece Sansão naquele templo. O povo e os príncipes zombavam de seu estado miserável e adoravam o Deus que subvertera e destruíra o grande inimigo do seu país. E depois de algum tempo, Sansão, como se estivesse cansado, ele pediu permissão para que ele pudesse reencostar junto às duas colunas centrais que apoiavam aquele grande templo. E ele proferiu então uma oração silenciosa, quando ele diz assim: Senhor, eu peço-te que lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus. E com essas palavras ele cingiu com seus poderosos braços aquelas colunas que sustentavam aquele templo, e ali ele morreu juntamente com os filisteus. O patriarca e profeta diz assim que Sansão, ele matou mais gente em sua morte do que em sua vida. Todos daqueles que estavam naquele templo faleceram. E em Juízes 16, 28 a 30 diz assim: felizmente arrependeu-se na 10ª hora e procurou redimir uma vida fracassada com o último arrombo de esforço e fé. Mediante todos esses erros que ele havia cometido, o mais interessante, que lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o nome de Sansão consta como um dos heróis da fé. E às vezes a gente pensa, como? Nós não podemos entender os propósitos de Deus, né? Morreu Sansão, o homem mais forte que já viveu. O homem que, se houvesse procurado agradar a Deus em vez de agradar a si mesmo, poderia haver chegado a ser o maior herói da história de toda a Bíblia. E às vezes, irmãos, os caminhos da vida são feitos por escolhas e decisões erradas. Assim, o que cada um de nós é hoje, seja na vida profissional,
seja na vida pessoal, é consequência de nossas escolhas. Agora pense no que você quer para você. O que você tem escolhido? O que nós temos escolhido? Domínio próprio não é nenhuma obstrução. Ela envolve o domínio do apetite, do gênio, da indolência, da língua, de todos os penhores, e, enfim, inatos ou adquiridos. O domínio próprio é uma conquista diária em que as vitórias de hoje preparam para as vitórias de amanhã. Toda explosão de ira, toda condescendência com os excessos da mesa, toda tolerância com a preguiça ou a maledicência diminui o domínio próprio. É desígnio de Deus que o real poder de uma razão santificada, dirigida pela graça de Deus, domine a vida dos seres humanos. O que domina o seu espírito está de posse de tal poder. E Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Nós temos uma difícil jornada em nossa vida, uma longa caminhada, mas ela será tranquila se nós mesmos não formos os nossos problemas. Para que sejamos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo, é necessário que nós desenvolvamos uma disciplina da obediência e do silêncio. Porque quando a voz do Espírito Santo estiver falando, nós temos que nos calar. O Espírito Santo, ele não concorre. Ele se recusa em competir com qualquer outra voz ou distração em nossa vida. Ele requer nossa completa atenção. Para que nós possamos possuir os frutos do Espírito, não devemos esquecer que o domínio próprio, ele faz parte integral da nossa vida em qualquer situação. E que queira Deus que nós possamos a cada dia nos aperfeiçoar, e que esses frutos do Espírito eles possam fazer parte de nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada até a Canaã celestial. Que não pensamos em Sansão apenas como um homem que desobedeceu a Deus, que não atendeu o chamado do Espírito Santo, mas pensamos em Sansão como um homem que pecou, se arrependeu, e que em breve nós vamos encontrá-lo no céu. Que Deus nos abençoe e que possa nos dar uma boa semana, e que o Espírito Santo possa estar com cada um de nós. Fiquemos então de pé, em pé. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aprendendo sobre esse personagem e tirando lições para a nossa vida. Somos pecadores, somos falhos, e às vezes, Senhor, nós não damos ouvido à Tua voz. E com isso nós recebemos as consequências das nossas escolhas e também das decisões que nós tomamos. E pedimos, Senhor, que Tu possas estar com cada um de nós, nos dando sabedoria para que nós possamos escolher o melhor caminho, o caminho verdadeiro que é Cristo Jesus. Agora, Senhor, nos despeça-nos e nos acompanhe para os nossos lares, protegidos e acompanhados pelos Teus santos anjos, e que na próxima quarta-feira que nós possamos estar para mais uma vez louvar e bendizer o Teu santo nome. Seja com cada um aqui presente, abençoe aqui também cada família aqui representada. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
sempre pensando